Nesta época, o personagem do Vin Diesel não era um super espião sobre-humano e ainda dava umas belas mancadas. Mas ele também não era o dono da franquia. Será que tem alguma relação? Antes de assistir ao melhor Velozes e Furiosos, deixa o like e inscreva-se no canal. Agora vem ver tudo de errado com Velozes e Furiosos. Bora pro vídeo! O filme começa com um caminhão sendo carregado com tecnologias do tempo do EPA. Pegue todo o dinheiro de verdade que está indo para você. O caminhão que tem Rogers escrito na lateral. Não esqueça a minha parte do trato, hein? E Tonico fala isso ao céu aberto sem se preocupar com a galera que passa em volta, pois não havia tempo dele ir para um lugar isolado. O editor já ia trocar para a próxima cena. Então criminosos cercam o caminhão. Eles disparam um arpão no veículo e o motorista espera eles entrarem para reagir, pois se ele jogasse o caminhão contra os carros assim que o atacaram, acabaria com a franquia antes mesmo dela começar. Agora, por que diachos esses abobados usam esse neon verde embaixo dos carros? Deve ser só para que fique mais fácil do Brian eliminar suspeitos quando for investigar. Que atenciosos! Eles colocam o Janderson para dormir e fogem com a carga. Já Brian tá tentando se aproximar da gangue do Totonto. Ele vai lanchar na lanchonete de Mia, Vicente o ataca e Brian se defende. Nunca mais volte aqui. Trabalha pro Harry, né? Está demitido. O que o Dom vai falar para demitirem o Brian? Escuta só, Harry. Teu funcionário vem todos os dias comer o lanche tenebroso da minha lanchonete, que só não faliu porque ainda tem ele como cliente, e aí quando meu amigo vai dar uns socos nele, ele não apanha quieto. Quem esse cara pensa que é? Brian volta pra oficina e manda Harry pobre preparar seu carro para a corrida da noite. Ele chega ao local onde os baderneiros estão reunidos. Dinheiro não tenho, mas eu tenho os documentos do meu carro. A polícia te deu um carro de $80 mil, mas não podiam te dar 2 mil em espécie. Agora, se isso é uma estratégia tua para te verem como o destemido, pensa bem. Se tu perder o carro, tu não vai ter outro para continuar correndo com esses abobados e tua missão vai pro espaço. Então, parabéns! Eles saem todos juntos para a avenida que servirá de pista de corrida, e alguns abobados pintam uma listra vermelha, já que não dava para usar as listras brancas da pista. Elas não foram desenhadas para corrida. E você se pergunta como a polícia não estranha esse desfile de carros de corrida indo para o mesmo local. Mas Leonildo explica. Temos um homicídio no bar Baraquinha 187. Tem 187, Brandelli. A polícia está toda lá. Tá toda a polícia atendendo um caso de homicídio? A frota de policiais de Los Angeles deve ser de 10 pessoas. E que maravilha que a dona Girleia matou Juvencio bem agora. Senão essa corrida teria que ficar para amanhã. Totonto ganha a corrida. A polícia aparece e pela cena do alto dá pra ver diversas viaturas paradas, dando partida assim que são filmadas. Olha só, elas não estavam a fim de trabalhar, mas quando o cinegrafista filmou não teve jeito. Dom foge de lá, deixa seu carro num estacionamento e sai caminhando. Toretto, pare aí mesmo. Mas do que adianta esse abobado correr? Se o policial já o identificou, é só irem pra casa ou pra oficina dele. Ou será que ele vai correndo até o México agora? Sem contar que ele só tá caminhando na rua. O policial não tem nada contra ele, então por que esse abobado tá fugindo? Quer deixar na cara que ele tava no racha? Ou é só pra quando for pego ter aquela conversinha clichê? Eu sou inocente, senhor. Então por que fugiu? E você deve estar achando que ele se encrencou? Mas não se preocupem com esse animal, pois Brian tava sabe-se lá onde surge entre os dois para lhe dar carona. Te falo em timing perfeito. E que legal que o carro do Brian, que ficou tão detonado após a corrida que ele não conseguia controlá-lo, já foi consertado pelo mecânico do editor. E ao dobrarem numa rua, o carro da polícia sofre uma batida. Tá louco? O civil figurante chamado Charles com T viu o carro de corrida passar, escutou as sirenes da polícia e ainda assim não freou. E o pior
pior de tudo é que o animal ainda estava atravessando no sinal vermelho. Tem que levar esse tabacudo direto pra cadeira elétrica. E nada disso terá consequência alguma, pois o policial bateu a cabeça nesse acidente e esqueceu que viu o Totonto. Eu acho. Então a gangue dos motocas para o carro. Fala sério, como é que o Kamen Rider sabia que o Totonto estava nesse veículo aleatório? Estão acompanhando o filme, eles destroem o carro e deixam nossos heróis a pé. Mas isso estreita a amizade e Brian se aproxima de Mia. Porém, no dia seguinte, o loiro da L'Oréal Paris é parado pela polícia. Cadê essas algemas aqui? Tinha muito apertado. Eu gosto de realismo. Nunca se sabe quem está olhando. Ah, para com isso, filme. Não podiam ter telefonado. Os caras chamaram a atenção de toda a rua prendendo o Brian só pra ver que desculpa ele dá se alguém perguntar o motivo dele ter sido preso e logo depois solto. Ou será que o detetive Buffalo Bill mentiu sobre não saber quem tava olhando e fez isso pra nos enganar? Que ardiloso. Brian entra em uma reunião com seus superiores. 4 sequestros em 2 meses e não temos nada. Os DVDs e as câmeras valem 1.200.000. Sabemos que é alguém do mundo das corridas de rua. Como é que Brian já não sabia dessas informações? Ele não tá disfarçado há semanas pra resolver esse caso? Ou será que vocês estão repassando tudo pois nós não estávamos na reunião passada? Que atenciosos! Se não resolvermos isso logo, os caminhoneiros vão querer resolver a situação por conta própria. Mas espera aí, os caminhoneiros estão cientes que tem uma gangue visando eles. E mesmo estando nos Estados Unidos, tudo o que eles usam pra se defender é um taco de beisebol e não uma escopeta. Então tá bom. Brian ganha um carro pra apresentar pra Totonto e começa a reformar o veículo na oficina do abobado junto com Clemêncio. Tem impressionando tanto com o trabalho do rapaz que diz que ele deveria estar trabalhando na Fiat fazendo Unos. Como é que se chama? Meio desligado. É, exatamente isso. Como é que é mesmo o nome? TDAH? Não, meio desligado. E o pior é que o Brian original sabe disso, a dublagem que desconhecia. Yes. Mas... E quem disse que isso é problema meu? Brian recebe uma lista de Heitorzinho para aquisição de peças para 3 carros do mesmo modelo dos veículos usados no assalto. Ele arromba a garagem de Heitor e ao sair toma uma coronhada de Vicente ficando desacordado. Mas não se preocupem com esse animal, pois é apenas uma coronhada Dramin timing perfeito. Aquela que a pessoa apaga mas acorda completamente bem assim que chega ao local marcado. O que está fazendo aqui embaixo? O que você estão fazendo aí? Essa não é a garagem do Heitorzinho? São seguranças do cara e por isso chegaram na ignorância com o Brian. E porque Vicente teve que arrastar Brian até aí? Tu não quis estar junto quando o cara fosse pego porque a sombra daí é melhor? Brian convence os abobados que está verificando o carro da concorrência para saber contra o que irá correr. Então eles vão conferir a garagem do Kamen Rider. Não tem motores. Vão correr como? Pedindo a Deus para ganhar? Ou vão colocar os motores amanhã? Eu não sabia que a corrida era agora e o carro já devia estar pronto. De repente, Totonto recebe uma ligação de Clemêncio. Fala, Jesse. Dom. Meu Deus, mas por que esse animal demorou tanto pra responder? Queria esperar o cinegrafista tá com um foco nele pra não falar fora da câmera? Brian encontra o material roubado dos caminhões, vê o asiático abastecer e vai correndo fofocar com o FBI. Hector tá trabalhando nos carros dele, mas os pneus não combinam. Quer dizer que Heitorzinho comprou produtos pra 3 Hondas. Vocês estão procurando assaltantes que usam 3 Hondas, mas não são os mesmos carros. Tá louco? Esse abobado só queria entrar na tua mira pra que tu acabasse parando na garagem do Kamen Rider. Pela falta de cabelo eu não percebi que ele era filho da fada da conveniência. Então os assaltantes de caminhão vão atrás de mais uma carga. E você imagina que dessa vez eles terão problema. Afinal os caminhoneiros já sabem deles e estão de saco cheios de serem assaltados. Mas não, pois como ainda tá no meio do filme, os bandidos aproveitam os serviços do editor. A polícia resolve agir e Brian, que tá disfarçado, é chamado para acompanhar as prisões. Pois mesmo que isso arrisque seu disfarce, eles precisam de um protagonista para o caso da situação sair do controle, eu acho. A polícia prende Kamen Rider, que sai sob fiança. Os DVDs foram comprados legalmente.
Tá dizendo que aquele estoque que o Brian encontrou, que era da mesma marca dos produtos roubados, não era um fruto do assalto. Deu a louca no patrão e tá todo mundo comprando Panasonic aos montes agora. E por que diachos eles estavam estocados na garagem? O psicopata do Kamen Rider pretendia distribuir para as criancinhas no Natal. Esse é o tipo de inteligência que eu posso esperar de você? Mas o cara disse que vocês não tinham nada concreto. Tu que decidiu atacar. Eu não sei se o pior foi tu não ir atrás de provas ou foi um juiz ter concedido um mandado de prisão baseado numa invasão ilegal que não obteve prova alguma. Você tem 36 horas para pegar esse canalha. Ou comece a pensar em outra profissão. E todas as fichas da polícia estão em Brian. Afinal, se eles começassem a colocar rastreadores em um pacote de cada caminhão da Panasonic, eles pegariam a gangue em 2 toques e Paul Walker teria que estrelar outro filme. Então Brian tenta pressionar Totonto durante um café. Você não pode ter pago todas essas coisas dos carros fazendo sanduíche de atum e vendendo cerveja. Eu não comentei contigo que eu aposto em corridas de rua. Já ganhei até um carro de 80 mil uma vez. Nossos heróis vão pra guerra de corrida, que todo mundo vai participar. Jusemar enfrenta a Letty e se surpreende quando a mulher usa o nós. Ele não sabia que ela era do elenco principal. Ele achava que ela fosse só mais uma figurante que, como ele, não podia fazer uso desse produto. O que é isso aí na sua mão? Eu vou apostar o documento do meu carro como você. Afinal, deu tão certo pra ti que não tem por que eu não arriscar tudo, não é mesmo? Clemêncio perde e parte desesperado. Já Brian vê Dom discutindo com Mia. Mia, isso é com nós. Não, Mia, é sério, isso é com nós. De dentro do trailer, com a música rolando, e mesmo assim Brian consegue escutar isso. Mas é ouvido de tuberculoso, ele tá com uma escuta nos carros. Brian aborda a Mia, revela que é policial e a convence a ajudá-lo, dizendo que os caminhoneiros vão tacar bala em Totonto. Aqui é o agente Brian O'Connor. Preciso rastrear um celular. Pelo visto, a polícia pode rastrear o celular, mesmo ele não sendo usado. E se você quer saber por que o FBI, que desconfia de Totonto há um tempo, não rastreia o celular dele para ver aonde ele anda durante o ataque aos caminhões, problema seu. O filme não lhe deve explicação. Já Totonto chega ao local aberto em que deixou os rondas secretos. Que bom que nenhum figurante passou por aí em quanto tempo mesmo? Há meses. Deve ser uma área restrita a protagonistas. Tem alguma coisa errada. Os cinegrafistas nunca nos acompanharam desde o início. Tô achando que a gente tá no final do filme e vai dar merda. Não devíamos ir sem o Jesse. Pois é, né? O Dom falou que conversaria com o Brian sobre esses serviços após a guerra de carros. Então por que ele já não convidou o maluco pra essa operação pra substituir o Clemêncio que tava faltando? Mas o pior de tudo é que, como veremos, Leonildo só vai ficar dirigindo o carro sem fazer nada de útil. Então qual seria a função do Clemêncio? Passar hipoglós enquanto o outro costa? Depois disso, nós vamos tirar umas férias. Ah, esse é o último. Perceberam mesmo que chegou o final do filme. A equipe do Totonto ataca o caminhão. Vicente percebe que o motorista tá armado e que será melhor voltar. Que bom que ele tá de capacete. Pelo menos assim o cara não o reconhece e lhe dá alguma proteção pros disparos ou caso se choque ou se atirar no carro. Eu vou distrair o otário! Desgraçado! E ela já retorna pra onde tava. Mas não foi tu que se ofereceu pra se tornar o alvo. Achaste que o cara tava atirando tomates? Teu braço vai acabar arrancado, mas aí azar. E o caminhoneiro dá um toquezinho no veículo de Letty, a lançando pra fora. Olha só, é o movimento mais básico, mas levou 8 assaltos pros caminhoneiros pensarem em girar a direção. Dom perde seu veículo, Brian aparece e resolve pular pra resgatar Vicente. Porém, quando Brian escala o carro, ele tá calvo. Meu Deus! Ele se estressou tanto que o vento levou metade do cabelo. Brian pula, ficando bem na mira do motorista. Mas bem na hora, o cara que não dá tiro a mais de minuto resolve recarregar. Que conveniente. E ele só termina de carregar quando Brian já tá pronto pra pular. Te falo em timing perfeito de novo. Nosso herói salva Vicente. Porém, Dominique fica chateado por descobrir que Brian é policial. Então Dom volta pra casa. Brian vai até lá e enquanto eles discutem, Clemêncio aparece. E bem na hora, Kamen Rider surge. Ah, faça-me o favor. Se os caras tivessem vindo da mesma direção de
Clemêncio, dava pra fingir que o abobado passou por eles. Mas os caras estão vindo do outro lado. Por acaso sincronizaram os relógios pra chegarem todos aí num timing perfeito? A gangue do pé metralha o pessoal, acertando apenas em Clemêncio, que estava do lado do carro, mas não pensou em se agachar, pois machucaria o joelho. Brian e Dom vão atrás dos bandidos. Tetsui dá um drible na L'Oréal Paris, porém bem na hora que vai atirar, Dom, que havia saído para o outro lado, aparece para impedi-lo. Mas é timing perfeito em cima de timing perfeito. Já Brian mete bala em Kamen Rider e se aproxima armado. Chame uma ambulância. Esses abobados viram um homem armado se aproximar de um motociclista morto e pensaram: vou ficar espiando, vá que ele seja bandido e atire em mim também. Tô louco pra aparecer no jornal. Brian encontra Totonto, os dois saem num pega e Dom bate o carro em um caminhão, que não para pra ver se tá tudo bem ou pra cobrar o abobado por ter batido nele, pois não quer estragar o momento dos protagonistas. Brian entrega seu carro pra Totonto, que mete o pé, e no pós-créditos descobrimos que o tabacudo chegou ao México. Bem, e esses são os 53 pontos de Tudo de Errado com Velozes e Furiosos. Filme que trata como vilão os caminhoneiros que estavam apenas defendendo a tua mercadoria, e como herói um policial corrupto que deixa um bandido ir. Não sei não, mas tenho a impressão que se Brian fosse para Pandora, ele também trairia a raça humana por uma ET. Agora lembra do like, de inscrever-se e de conferir nossa campanha no Catarse. Um forte abraço, tchau!